Vamos lá, gente. O que vocês precisam saber de trauma raquimedular? Primeiro, das fraturas cervicais, saber a fratura de Jefferson, que é uma fratura de C1 do Atlas, o odontoide, a fratura de odontoide, classificar elas, a fratura de enforcado, tanto odontoide quanto enforcado são fraturas do axis, C2, e as fraturas em lágrima, são as principais. E também, importantíssimo, saber as colunas de Dennis, a classificação de Dennis. É bem tradicional, não se usa tanto mais na prática, a gente já tem outras classificações melhores para ver estabilidade, mas tem que saber a divisão das colunas de Dennis, ok? Sobre os traumas toracolombares, saber a classificação de Tlicks, pelo menos ter uma ideia de como é que são divididas essas fraturas, e aí saber, importantíssimo isso, diferenciar uma fratura patológica de uma fratura por outra causa que não é patológica, uma fratura osteoporótica, por insuficiência. Ok? Isso aí vai ser abordado em outra aula, eu vou focar somente no trauma, mas eu quis trazer aqui para já ficar essa pulga aí para lembrar de focar nesse tema também mais para frente. Vamos lá então. Qual é o protocolo que a gente faz para investigar um paciente com suspeita de trauma raquimedular? Inicialmente se faz uma tomografia sem contraste. O raio-x ele não tem implicância aqui importante, a gente já inicia com uma tomografia sem contraste. Se existe uma suspeita de lesão vascular, principalmente na cervical, onde a gente tem os forames transversos, onde passam as artérias vertebrais, para excluir dissecção, uma oclusão traumática arterial, a gente tem que fazer uma angiotomografia, ok? Se tiver uma suspeita de compressão mielorradicular, o melhor método é a ressonância. Assim como injúria ligamentar. Eu quero avaliar ligamento, quero avaliar partes moles, quero avaliar tecido nervoso, vou fazer ressonância, ok? E para diferenciar a fratura benigna de maligna, aquele quadro de fratura patológica por uma meta ou uma fratura já por insuficiência, também a ressonância é muito superior. 50% dos traumas raquimedulares estão associados a acidentes automobilísticos e 25% queda da própria altura, tá? Em geral no idoso, esse quadro de queda. E os locais mais comuns? 60% é na coluna cervical alta, ou seja, C1 e C2, ou na coluna cervical baixa, em C5 e C7. E 20% são na coluna toracolombar, em geral na transição ali, né, T10 a L2. Vamos começar então. Fratura cervicais alta, fratura de Jefferson em C1 no Atlas. Usualmente é por uma sobrecarga axial, como esse paciente aqui, está caindo de cara, mergulhou, deu um pulo na piscina, caiu com o topo da cabeça, uma carga axial aguda sobre o axis, sobre o Atlas, sobre C1. Então a gente vai ter, a maioria dessas fraturas vai ser estável e vão ser várias fraturas fragmentadas no Atlas. Também eu vou mostrar isso na imagem. Para caracterizar essa fratura como instável, eu vou ter que ver um alargamento das massas laterais do Atlas. Isso indica que existe uma lesão do ligamento transverso e que essa fratura é instável. Sempre lembrar de avaliar o forame transverso para suspeitar de injúria de artéria vertebral. E aí aqui, o protótipo, um corte axial, esse aqui é o Atlas, olha em C1, as massas laterais, os forames, e aqui, reparem, as fraturas. 2 fraturas no arco anterior, uma fratura no arco posterior, isso é variado, mas aqui típico de uma fratura por sobrecarga axial, uma fratura de Jefferson. Aqui mostrando as imagens, um corte de tomografia aqui mostrando essas fraturas, tanto a massa lateral, arco anterior e arco posterior. E aqui na radiografia, com a boca aberta, mostrando essas massas laterais que estão deslocadas lateralmente. Tá vendo? Reparem aqui o corte e aqui as massas laterais deslocadas lateralmente, denotando que essa fratura está instável. Muito bem, agora vamos falar da fratura de odontoide, tá? A fratura do axis. A fratura do axis ela pode ser dividida tanto em fraturas do odontoide quanto fraturas do enforcado, que eu vou falar nos próximos slides. Sobre a fratura de odontoide, é extremamente importante identificar essa fratura, principalmente a do subtipo 2. Tradicionalmente, as fraturas de odontoide, elas vão ser decorrentes de um trauma de flexão, como está mostrado aqui, usualmente batido uma colisão automobilística, onde existe essa hiperextensão cervical e lesiona
o processo odontoide, e elas são classificadas baseadas na classificação de Anderson D'Alonso. Decorem esse nome, guardem ele, porque o Anderson Alonso é a classificação usada para fratura de processo odontoide. A mais comum e também, infelizmente, a única delas que é instável é a fratura do tipo 2, que é assim que a prova gosta de cobrar, que é a fratura da base do processo odontoide. Aqui, reparem, aqui é o áxis, C2, porção anterior dele, né? O corpo estendendo cranialmente o processo odontoide. Se a gente tiver uma fratura da base dele, a gente tem a fratura do tipo 2 de Alonso, uma fratura instável. Se a gente tem uma fraturinha somente da ponta do odontoide, ela é uma fratura tipo 1. E se a gente tem aqui se estendendo ao corpo de C2, é a fratura tipo 3. Essas, a 1 e a 3, são estáveis. Também. Aqui mostrando imagens, então, da fratura do processo odontoide. Essa aqui é a mais comum e a também instável, mostrando aqui no corte coronal de tomografia essa fratura transversa completa aqui da base do processo odontoide, que a gente consegue identificar também na radiografia de boca aberta. Apesar de tomografia é um método de escolha. Tá? Fratura do tipo 2 de Anderson D'Alonso. Agora continuando, ainda no áxis, em C2, a fratura do enforcado, fratura de Hangman. É uma fratura por hiperextensão e distração da coluna cervical. Aqui a gente vai ter uma espondilólise traumática bilateral que vai causar uma fratura das pars interarticulares, né? E uma luxação consequente de C2 sobre C3, né? Uma anterolistese traumática de C2. Ela é estável se desloca menos de 3 milímetros, porém se deslocou mais que isso, ela já é classificada como instável. Fratura bastante grave, era o protótipo do enforcado, aqui o paciente ele se enforca na forca aqui, fez essa trauma em hiperextensão e aí lesiona aqui o tendão do ligamento longitudinal anterior e esse movimento acaba colidindo e fazendo essa fratura bilateral das pars interarticulares, fazendo uma espondilólise. Sempre que a gente tem uma fratura da pars interarticulares, a gente chama de espondilólise. Nesse caso aqui, uma espondilólise bilateral, que faz o corpo escorregar sobre o corpo inferior, causando uma luxação de C2 sobre C3. É isso que eu vejo na imagem. Reparem aqui inclusive tem um acometimento importante ali, eu falei para vocês, do forame transverso, ali onde está passando a artéria vertebral, ou seja, fazer uma angiografia nesse paciente para avaliar injúria vascular e das pars. E, consequentemente, tem uma luxação anterior desse corpo. Agora sobre as fraturas cervicais subaxiais, que são aquelas que acometem de C3 a C7. Classicamente, a gente tem a fratura em lágrima. Tá? A fratura em lágrima, quando a prova fala em fratura em lágrima, ela pode se dividir em lágrima por hiperflexão, que é a mais clássica, que é a instável, e a fratura em lágrima por hiperextensão, que é a lágrima estável. Tá? Vamos começar pela mais grave, a pior de todas, por hiperflexão. Ocorre um fragmento anteroinferior, isso é característico das fraturas em lágrima, isso tem tanto na extensão como na flexão. A gente tem esse fragmento anteroinferior, porém, nessa fratura, a gente vai ter uma extensão, vai ter lesão do trauma para as estruturas posteriores, seja a lesão do ligamento longitudinal posterior aqui e a lesão das estruturas do complexo ligamentar posterior aqui do ligamento interespinhoso, vai fazer uma distração e vai instabilizar essa fratura, por isso que ela é muito grave. Então a gente vai ter uma luxação posterior que é instável e vai comprimir o canal. Então pense, a gente vai ter uma ruptura dessas porções posteriores do complexo ligamentar posterior e esse corpo vertebral ele vai se deslocar posteriormente, por isso que ela é instável, e aí podendo comprimir a medula. Então reparem aqui o que a gente tem, essas fraturas triangulares em lágrima, em gota, nas porções anteroinferiores dos corpos vertebrais, e essa dissociação, o corpo vertebral está migrando posteriormente e existe um alargamento do espaço interespinhoso, denotando que existe também uma fratura ligamentar ali. Vai ser melhor vista na ressonância. Muito diferente é a fratura em lágrima por hiperextensão, que é uma fratura estável, onde a gente vai ter esse fragmento anteroinferior, mas na verdade por uma ruptura apenas do ligamento longitudinal anterior. E as demais estruturas, o ligamento longitudinal posterior,
complexo ligamentar posterior vão estar preservadas, ou seja, essa é uma fratura estável e usualmente ocorre em C2. E aqui é o protótipo. Então, viu a imagem, não viu a alteração dos elementos posteriores, ligamento longitudinal posterior, espaço entre os processos espinhosos, apenas a gente vê um fragmentinho aqui, ó, fragmentinho anterior no corpo vertebral, é uma fratura em lágrima por hiperextensão, portanto estável. Uma fratura também que é classicamente descrita como a fratura do cavador de barro é a fratura avulsão dos processos espinhosos baixos, geralmente de C7, lá quase na transição com a coluna cervical. Por que ela ocorre? Então, o cavador de barro ele vai fazer uma hiperflexão abrupta do pescoço cervical com a musculatura cervical contraída. Então, essa fratura, esse mecanismo do cavador de barro que vai fazer esse movimento, vai acabar lesionando os processos espinhosos baixos. E aí causar a fratura classicamente descrita como a fratura do cavador de barro. Ela é uma fratura estável e não tem lesão do ligamento do complexo discoligamentar posterior. É uma fratura estável, apenas o processo espinhoso que vai estar fraturado. E é o que a gente vê nessa imagem. A gente vê que o alinhamento ele está preservado, não tem um alargamento entre os elementos posteriores, na distância entre eles, porém a gente vê que o processo espinhoso está fraturado. Fratura do cavador de barro, fratura estável. Interessante também, importante lembrar das fraturas ou subluxações facetárias. Tem um grande gama de espectro aqui, mas isso é importante para a gente sempre olhar as facetas articulares. Se ela for unilateral, em geral vai ser estável porque a outra articulação vai estar ali estabilizando a coluna. Se ela for bilateral, contudo, a gente vai tender a esse corpo vertebral que está fraturado, o superior vai deslocar anteriormente, causando uma anterolistese. E se no plano sagital, essa é a dica, né, a gente vai ver um aumento da distância dos processos interpediculares e interespinhosos. Aqui, vamos ver na imagem aqui. Reparem que existe nitidamente o desalinhamento dessa coluna cervical baixa, onde a gente tem um alargamento da distância entre os processos articulares, aqui interpedicular, está aumentada essa distância interpedicular e está distanciada, o corpo vertebral de cima está deslocado anteriormente. Tal como a gente tem uma dissociação, né, dos processos interespinhosos. O normal é ter essa linha longitudinal posterior e a linha interespinhosa preservada, e aqui ela está descontínua, ou seja, um corpo vertebral escorregou, está instável isso aqui. Denotando que existe uma fratura bilateral. Tá? Se tem unilateral, ela pode ficar estabilizada pelo outro lado. E aqui mostrando um caso de uma fratura, luxação unilateral da faceta. Aqui reparem que não existe congruência articular nenhuma, a gente não tem. E à esquerda eu mostrei ali o normal, onde a gente tem as facetas articulares do corpo vertebral superior e inferior, elas estão justapostas. Aquilo lá é a anatomia normal da articulação interapofisária, que é a forma do hambúrguer. Esse é o normal. A gente tem uma facetinha com a outra facetinha mostrando o pão de sanduíche, né? Mostrando ali a faceta normal, e aqui ela está perdida, dissociada, denotando uma subluxação.